O cheiro adocicado do brigadeiro misturava-se ao perfume caro que ainda pairava na cozinha iluminada pela meia-luz. Helena Batista, de uniforme azul e olhos marejados, deslizava o pano sobre a mesa enquanto o relógio marcava as últimas batidas de um dia que não lhe pertencia. Na penumbra, o silêncio só era quebrado pelo tilintar do prato e pelo eco distante de risos que já haviam ido embora. Tudo ali pulsava uma ausência pesada, como se a casa inteira soubesse o que ela tentava esconder. Era o próprio aniversário, e ninguém notara. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Com movimentos delicados, Helena recolhe os últimos copos descartáveis, varre migalhas douradas do bolo que não provou e guarda o que sobrou do doce num saquinho escondido na bolsa. Cada gesto tem a cautela de quem aprende a não fazer barulho, a não pedir espaço. Quando acha que ninguém vê, saca de um mini bolo enrolado em papel alumínio, acende uma vela torta com a ponta do isqueiro e olha para a chama como se enxergasse um mundo onde por um instante ela não fosse invisível. No quartinho de serviço, longe da sofisticação das taças e das risadas de salão, Helena se senta, respira fundo e fecha os olhos. O som abafado do portão elétrico sinaliza o fim da noite. Mas ali, na solidão, ela finalmente permite que uma lágrima caia. O brigadeiro tem gosto de infância, e a vela trêmula, resistente, mas frágil, iluminando sonhos que ninguém ali jamais conheceria. Helena entra devagar no quartinho de serviço, fechando a porta com cuidado para não atrair olhares curiosos. O som abafado do portão automático ainda vibra nas paredes finas, mas ali dentro é outro universo. Paredes de tinta descascando, o cheiro de amaciante misturado com um mofo discreto e um abajur pequeno emprestando à noite um tom de laranja pálido. Ela deixa a bolsa sobre a cama, tira o tênis devagar, desfaz o coque do cabelo e sente o peso do dia escorrendo pelos ombros. Senta-se e encara o mini bolo protegido pelo papel alumínio, o pavio da vela já chamuscado. O brigadeiro, salvo de uma festa que não era dela, parece um tesouro roubado. Por um instante, ela hesita em comer, como se aquilo violasse alguma regra silenciosa de quem só serve, nunca participa. Pega o celular velho, tela quebrada num canto, e liga para a mãe. Dona Zuleide atende com a voz já cansada, mas tenta soar animada. Helena fala baixo, quase sussurrando para não acordar ninguém no quartinho ao lado, e descreve o brigadeiro como se fosse um banquete. Dona Zuleide, sempre doce mesmo na dor, pergunta se a filha ganhou parabéns, se alguém da casa notou o dia. Helena inventa uma resposta suave, esconde a verdade, diz que está tudo bem. O silêncio do outro lado só aumenta a saudade. Mãe e filha, cada uma presa numa solidão própria. Helena tenta não chorar, mas a voz falha e precisa respirar fundo antes de prometer que vai visitá-la assim que possível. Dona Zuleide pergunta das passagens, dos remédios, do tempo, mas Helena desvia. Fala de como o sol bateu bonito hoje na varanda dos fundos, inventa uma cor para a esperança. O sinal do celular oscila e a ligação cai. Helena respira fundo, olha para o teto, fecha os olhos por um instante. O cheiro do bolo invade o quartinho. Um passo e ela já está de volta à realidade. Corta um pedaço pequeno, quase cerimonial. Coloca na boca devagar, sentindo o açúcar dissolver na língua. Sente o brigadeiro abrir caminho para lembranças de outros aniversários. Na casa simples de Feira de Santana, quando a mesa era apertada, mas a risada era larga. Lembra da mãe enrolando o brigadeiro na mão, o rádio tocando música brega e da sensação de caber no mundo mesmo quando o mundo era pequeno demais para elas duas. A solidão ali não é só a ausência de pessoas, é a presença ruidosa daquilo que falta. Abraços, parabéns, gente que sabe seu nome inteiro.
Helena olha as paredes, cada uma carregando as marcas de outros moradores, outras histórias esquecidas. Em cima da cômoda, fotos antigas. Ela, criança, com cabelo embaraçado e sorriso sem medo, ao lado de Dona Zuleide no portão da escola pública. Agora os anos passaram, o sorriso diminuiu, mas o desejo de ser vista ficou maior. O relógio antigo, comprado no camelô, faz tic-tac alto, marcando a passagem lenta das horas. Ela se levanta, pega o uniforme azul para lavar, observa as manchas de limpeza acumuladas nos punhos e respira o cheiro forte do alvejante. O uniforme, antes novidade, virou segunda pele. Enquanto esfrega o tecido na pia, observa o próprio reflexo no azulejo rachado. Ali está Helena, 31 anos, tantas cicatrizes internas quanto marcas de produto de limpeza nas mãos. Dá vontade de fugir, mas também de resistir. A água escorre pelo ralo, levando consigo um pouco do dia, mas não o suficiente para apagar o que dói por dentro. O telefone vibra de novo. Mensagem da mãe. Um áudio curtinho, cantando parabéns desafinado, cheio de esperança e ternura, como só mãe sabe mandar. Helena escuta de olhos fechados, balançando o corpo, segurando o choro até a última palavra. Não há presente, não há bolo confeitado nem festa, mas aquele áudio vale mais do que qualquer lembrança comprada. Ela manda de volta um coração, seguido de um te amo, e depois guarda o celular debaixo do travesseiro, como se aquilo pudesse protegê-la do mundo. A madrugada avança e o sono custa a chegar. O corpo dói, a mente gira em círculos. Helena fecha os olhos, mas o silêncio pesa, atravessando o colchão fino e a parede fria. Os sons da casa grande vão desaparecendo aos poucos. Passos distantes no corredor, água escorrendo pelo encanamento antigo, o ronco de um carro importado saindo da garagem. Do lado de dentro, tudo é pequeno, mas cada sensação é gigante. Helena abraça os joelhos, sente o cheiro do amaciante no lençol e repete para si mesma que amanhã tudo recomeça. Uma vela queimada, um brigadeiro roubado e um áudio de parabéns desafinado é só o que resta do dia que deveria ser dela. Mas há algo ali, um fio invisível de esperança que ninguém na casa grande percebe. Helena existe, resiste, sobrevive. No escuro, a chama do bolo já se apagou, mas dentro dela ainda há uma luz pequena e insistente, feita de saudade e de coragem. Helena acordou antes do alarme tocar, o céu ainda escuro pela janela do quartinho de serviço. O cheiro de amaciante misturado ao mofo era o mesmo de todos os dias, mas naquela manhã parecia ainda mais forte. Ela se sentou devagar na cama, as costas reclamando do colchão fino, e ficou alguns segundos encarando o teto, tentando organizar os pensamentos. O áudio da mãe ainda ecoava nos ouvidos. Aquele parabéns desafinado, aquela força que vinha junto, mesmo à distância. Helena queria acreditar que tudo seria diferente em breve, mas sabia que esperança era artigo de luxo ali. O silêncio da casa era interrompido apenas pelos passos leves das outras funcionárias, que trocavam sussurros apressados no corredor. Helena se levantou, abriu o armário pequeno onde guardava suas roupas dobradas e ali, entre as camisas, encontrou o envelope bege. O papel grosso, sem nome e sem bilhete, pesava mais do que devia. Ela pegou o envelope com cuidado, as mãos suando frio. Por alguns instantes hesitou em abrir, como se aquilo pudesse desencadear alguma coisa irreversível. O medo de ser vista, de ser julgada, de parecer ingrata, tudo se misturava na cabeça dela. Por fim, abriu o envelope e encontrou notas dobradas e um cartão com 2 linhas escritas à mão. Que seus sonhos não se apaguem. Parabéns. O coração bateu forte, a surpresa logo dando lugar a uma vergonha difícil de explicar. Fechou o envelope e o encostou no armário, sentindo que aquele gesto tinha o poder de levantar ou derrubar um dia inteiro. Na copa, Helena tomou café em silêncio, mexendo a xícara com força.
As colegas falavam de assuntos triviais, riam das próprias piadas, e ela se escondia atrás de um sorriso sem graça, sentindo o envelope pesar no bolso do avental. Observava cada detalhe da casa grande. O cheiro de pão fresco, o barulho dos talheres, o vai e vem dos patrões do outro lado da parede. Evitou o olhar de Ricardo a manhã inteira, cruzando por ele nos corredores como se fosse transparente. Quando finalmente encontrou coragem, escondeu o envelope no bolso do jaleco e subiu as escadas até o escritório. O cômodo estava vazio. O cheiro de madeira polida e papéis antigos se misturava ao perfume adormecido de algum dia festivo. Helena deixou o envelope entre 2 livros grossos sobre a mesa de Ricardo, as mãos trêmulas, o coração acelerado como se tivesse cometido um crime. O gesto era simples, mas doía. Ela se sentia arrancando um pedaço do próprio orgulho para devolver a quem nunca entenderia o preço daquele ato. Voltou para o quartinho e ficou sentada na cama, sentindo o peito apertado. O envelope já não estava com ela, mas o peso daquele gesto não saía dos ombros. Era gratidão, misturada com medo de ser menosprezada. Era orgulho e necessidade, travando uma guerra silenciosa dentro dela. No final da tarde, Helena olhou pela janela do quartinho. O céu tingido de laranja e lilás. E pensou que resistir também era uma forma de celebrar, mesmo que ninguém mais percebesse. Enquanto isso, Ricardo caminhava pela casa grande, perdido em pensamentos. No escritório, encontrou o envelope de volta, sem bilhete, sem explicação. O gesto o atingiu como um soco inesperado. Ficou parado, encarando o envelope, sentindo vergonha e irritação ao mesmo tempo. O controle da casa parecia escapar por entre os dedos. Passou o resto do dia inquieto, revendo a cena de Helena sozinha na cozinha. A vela derretida, o brigadeiro roubado, os olhos brilhando numa dor silenciosa. Nada mais parecia funcionar direito. Até a luz que entrava pela janela carregava um tom diferente. Uma lembrança incômoda de que existia algo que ele não sabia nomear. No final daquele dia, Helena se sentiu exausta, mas de cabeça erguida. O envelope não estava mais com ela, mas a sensação de dignidade permanecia. Quando olhou pela janela, percebeu o quanto o mundo lá fora seguia indiferente. Mas ali dentro, ela tinha conquistado pelo menos um momento de respeito, mesmo que não houvesse testemunhas. Ricardo chegou tarde em casa naquela noite, arrastando o corpo pelo corredor silencioso da mansão. Trazia no rosto as marcas de um dia pesado. A negociação tensa, os telefonemas inacabáveis, a saudade da esposa que insistia em lhe visitar em flashes inesperados. Enquanto cruzava o corredor que levava à cozinha de serviço, percebeu uma luz acesa onde não deveria haver ninguém. Parou à porta, os passos amortecidos pelo tapete, e viu Helena, ainda de uniforme, sentada à mesa, diante do resto de um bolo e de uma vela torta. O reflexo trêmulo da chama iluminava o rosto dela, e por um instante, tudo pareceu suspenso no tempo. Helena não notou o patrão à porta. Girava distraída um garfo entre os dedos, os olhos fixos na chama, o queixo tremendo de emoção. Murmurava algo baixo, como se conversasse só consigo mesma. Feliz aniversário para mim. O som quase se perdeu, mas atingiu Ricardo com a força de um segredo mal guardado. Ele hesitou em entrar, sentindo-se um intruso diante de uma cena que não era sua. O cheiro doce do brigadeiro misturava-se ao perfume caro que ainda pairava na cozinha, e o silêncio pesava, carregado de tudo aquilo que nunca se diz em voz alta. Ricardo, imóvel, sentia uma vergonha funda. Não era culpa direta, mas um desconforto de quem pela primeira vez enxergava a pessoa por trás da rotina. Helena apagou a vela devagar, soprando como quem pede licença ao tempo para recomeçar. Olhou ao redor, sentindo um frio na espinha, mas não viu Ricardo. Ele se manteve à sombra, sem coragem de interromper o ritual. Helena recolheu o bolo, guardou tudo com gestos precisos
e saiu da cozinha fechando a luz atrás de si, deixando o ambiente na penumbra. Ricardo só então se moveu. Foi até a geladeira, pegou um copo d'água, mas ficou ali parado, com o olhar preso ao lugar onde Helena estivera sentada. O cheiro do brigadeiro parecia mais forte agora, misturado à lembrança de outras noites solitárias. Na cabeça dele, a imagem de Helena com o mini-bolo, a vela e os olhos marejados grudou feito fotografia antiga, dessas que a gente não sabe onde guardar. No quartinho de serviço, Helena se sentou na beira da cama, celular na mão, esperando uma última mensagem de Dona Zuleide. Ela revivia cada detalhe da cozinha, cada gesto que fez se escondendo, cada vez que fingiu não sentir. Lembrou do instante em que viu a sombra de Ricardo passar pelo corredor. Rápido, silencioso, tão perto e tão distante. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não sentiu vergonha. Era como se, naquele momento, algo tivesse mudado na relação entre patrão e empregada. Não por proximidade, mas pelo simples fato de terem se visto, ainda que sem palavras. Ricardo, do lado de fora, voltou para o escritório sem acender as luzes principais. Abriu a gaveta, tirou uma foto antiga da esposa e passou os dedos pela imagem. O silêncio da casa era quase sólido, cheio de memórias e de tudo que não conseguia consertar. Ficou ali, remoendo o que viu e o que sentiu, incapaz de dormir cedo naquela noite. Enquanto a madrugada avançava, Helena tentava fechar os olhos, mas a cena da cozinha continuava vibrando na mente. Havia algo novo no ar, uma vulnerabilidade exposta, um segredo que agora também era do patrão. Os dois, cada um no seu quarto, carregavam o peso de ter sido visto e de ter visto demais. Entre as paredes grossas da mansão, a solidão de ambos parecia conversar, mesmo que só no silêncio. Ricardo permaneceu no escritório por muito tempo depois que a luz da cozinha se apagou. As sombras na parede mudavam de lugar conforme ele folheava distraidamente as páginas de um livro antigo, mas não conseguia se concentrar em nada que não fosse a imagem de Helena sozinha, diante da vela derretida. De repente, a saudade da esposa morta explodiu em ondas inesperadas. Aquela dor abafada que ele tentava controlar nos detalhes da rotina apareceu crua, violenta. Ele se levantou, atravessou o corredor e parou em frente a um porta-retrato com a foto de Laura sorrindo no jardim, Lívia, agora Camila, ainda pequena, de cabelo desgrenhado e bochechas cheias de bolo. Era um retrato de uma vida que parecia de outra pessoa. A lembrança dos aniversários de Laura era feita de detalhes. A toalha de mesa florida, o cheiro do perfume dela, Camila pulando em volta dos convidados, o som de risadas enchendo a casa. Ricardo fechou os olhos, sentindo o aperto no peito de tudo que perdeu. O silêncio agora era outro, preenchido não só pela ausência da esposa, mas pela certeza de que aquela casa tinha parado no tempo junto com ela. A festa tinha acabado há anos, o que restava eram as sombras daquilo que não se pode reviver. Enquanto isso, Helena arrumava a cama no quartinho, mas a cabeça voava longe, relembrando os próprios aniversários da infância. A memória de Dona Zuleide era sempre forte nesses momentos. Ela se via criança, esperando ansiosa pelo bolo simples, a mãe enfeitando a casa com fitas coloridas improvisadas, a sensação de pertencimento. Mesmo sem dinheiro, nunca faltava abraço nem parabéns. Agora sentia falta daquele calor. A cada aniversário ignorado, crescia dentro dela o medo de se tornar invisível até para si mesma. No meio da noite, Ricardo abriu a janela do quarto e sentiu o cheiro da chuva fina sobre Salvador. A umidade trazia de volta a memória de Laura, de Camila pequena, dos jantares em família, da vida que tinha antes de virar sócio majoritário de uma empresa e viúvo em tempo integral. Naquela mansão grande demais, o eco dos risos de Laura parecia zombar do silêncio.
Ricardo foi até a sala, sentou-se no sofá e tentou encontrar conforto no brilho da TV desligada, mas tudo ali só aumentava o peso do vazio. Camila, por sua vez, ficou olhando a luz do corredor apagada. Ouvira parte do que acontecera mais cedo entre o pai e Helena, a angústia do silêncio, os gritos contidos, o peso de viver em uma casa onde ninguém realmente conversa. Sentia a falta da mãe, sentia a raiva do pai, sentia a pena de Helena e, sobretudo, sentia uma solidão espessa, difícil de nomear. Voltou para o quarto, abraçou o travesseiro e prometeu a si mesma que não se deixaria engolir pelo mesmo tipo de silêncio. Do outro lado da cidade, Dona Zuleide mexia o café na caneca velha e pensava na filha. Repetia baixinho uma oração, pedindo proteção para Helena, e lembrava de quando era ela quem enxugava as lágrimas da menina depois de um dia difícil. Em algum ponto da noite, as saudades de mãe e filha se encontraram, mesmo separadas por quilômetros. Era como se, por um instante, a força de Dona Zuleide atravessasse as paredes do quartinho de serviço e acalentasse o sono inquieto de Helena. No fim daquela noite, Ricardo finalmente conseguiu adormecer. A foto da família esquecida sobre a mesa de cabeceira. O silêncio da mansão, de alguma forma, parecia menos hostil, como se o passado tivesse se permitido entrar para dar o tom ao presente. Helena dormiu com o rosto úmido de lágrimas contidas, sonhando com a casa pequena de Feira de Santana, onde o amor era simples e nunca faltava ninguém à mesa, mesmo nos aniversários improváveis. O sol entrava tímido pela janela do quartinho de serviço quando Helena despertou, sentindo a mente pesada de sonhos entrecortados por lembranças da noite anterior. Tomou o banho rápido de costume, amarrou o cabelo e seguiu para o café da manhã, tentando disfarçar o cansaço nos olhos. As colegas conversavam sobre banalidades, mas ela permanecia calada, o peito atravessado pela estranheza de ser vista demais e de não ser vista nunca. Na cabeça rodava a dúvida. Devolver o envelope foi certo? Alguém ia notar? Ou pior, alguém acharia que ela era ingrata. No meio da manhã, ao trocar a roupa de cama dos quartos da mansão, Helena cruzou com Camila no corredor. A garota caminhava de fones nos ouvidos, mas por um segundo olhou para a faxineira com um olhar que misturava curiosidade e respeito. Helena sentiu uma pontinha de alívio. Talvez alguém tivesse percebido o que aconteceu. Talvez não fosse completamente invisível. Ao descer para a área de serviço, Helena encontrou Ricardo parado à porta da cozinha. Ele segurava o envelope nas mãos, o rosto duro, mas a voz saiu baixa. Por que você devolveu isso, Helena? Ela largou a toalha que segurava, respirou fundo e encarou o patrão nos olhos, coisa rara. Porque respeito não se compra, seu Ricardo. O senhor pode me dar um aumento, pode até pagar um curso para mim, mas dignidade não se coloca num envelope. Ricardo deu um passo à frente, sentindo a culpa fermentar dentro do peito. Você acha que eu tentei te humilhar? Você tem ideia do que é perder tudo? Helena, sem baixar o olhar, respondeu. Não estou dizendo que o senhor é ruim. Só não quero ser tratada como alguém a quem se joga uma moeda para aliviar a consciência. Quero ser reconhecida, não compensada. O silêncio entre os dois era denso, só interrompido pelo chiado do arroz na panela e pelo cheiro forte de café passado. Ricardo queria dizer alguma coisa, mas não encontrou as palavras. Pela primeira vez, parecia pequeno ali, quase menino diante da faxineira. Eu vi você na cozinha ontem, Helena. Não era para eu ter visto, mas vi. Não consegui dormir pensando naquilo. Ver alguém que trabalha para mim, tão sozinho, tão invisível. A voz dele falhou. Helena prendeu a respiração. Não esperava escutar isso de Ricardo. Sei o que é ser invisível, doutor, desde criança, mas não quero pena, só respeito. Quero que olhem para mim como gente, não como peça da casa. A porta rangeu e Camila apareceu, quieta, encostada no batente.
O rosto de menina rebelde dava lugar a uma expressão de quem escuta tudo por dentro. Ricardo percebeu a filha, mas não recuou. Respeito, aqui dentro. Hesitou, as palavras lutando para sair. Nem eu me reconheço desde que a Laura se foi. Essa casa morreu junto com ela. Você devolveu o envelope, mas tem coisa que não tem volta. Helena relaxou os ombros, mas manteve firmeza. Eu não queria guerra. Só não queria que meu aniversário fosse uma esmola. Ricardo olhou para baixo, apertou o envelope no balcão, sentindo a verdade das palavras de Helena. Por um instante, tudo o que havia era só verdade crua. Nenhum dos dois sabia o que fazer depois daquilo. Camila saiu devagar, mas a presença dela parecia ter mudado algo no ar. Ricardo terminou o café em silêncio. Helena limpou a bancada devagar, o coração ainda batendo forte, mas sentindo que alguma coisa havia mudado, mesmo que ninguém soubesse nomear. No rádio da cozinha, uma música antiga começou a tocar, dessas que, mesmo baixinho, fazem tudo parecer possível por um instante. O gesto do envelope ficou para trás, mas Helena sabia que a ferida, estranhamente, também era o começo de uma cicatriz nova. Um espaço para se olhar de outro jeito, mesmo que ainda fosse difícil aprender. Amanhã foi se arrastando na mansão Galvão, como se cada minuto carregasse mais peso do que o anterior. Ricardo passou o tempo inteiro inquieto, andando de um cômodo para o outro, fingindo buscar papéis ou resolver coisas urgentes no telefone. Na verdade, ele só tentava se manter ocupado para não encarar de novo a cena do envelope devolvido, e principalmente para não esbarrar de frente com Helena. Quando a hora do almoço chegou, era impossível adiar o encontro. Helena estava na cozinha, terminando de picar legumes para a sopa, enquanto a panela de pressão sibilava. A luz atravessava a janela e desenhava um feixe dourado na pia, iluminando o rosto cansado dela. Ricardo entrou de repente, batendo a porta com mais força do que o necessário. Helena sentiu o impacto, mas não desviou do que fazia. O silêncio entre eles parecia vibrar, carregado de frases não ditas. Ricardo cruzou a cozinha e parou do outro lado do balcão, as mãos apoiadas, a postura rígida. Achei o envelope no escritório. Você não ia dizer nada? Helena largou a faca, limpou as mãos no pano de prato e se virou, mantendo a voz firme. Não tinha o que dizer, seu Ricardo. Eu devolvi porque achei justo. O tom dele subiu um pouco, tentando manter o controle. Justo? Helena, você sabe que não foi por mal. Eu só quis te agradecer, reconhecer seu esforço. Tem outras formas de reconhecer. Um bom dia já seria um começo, retrucou, sem perder a compostura. Os dois ficaram se encarando e cada frase era uma descarga de energia presa. Ricardo respirou fundo, se aproximou mais. Você me desafia o tempo todo, percebe? Não aceita nada fácil. Parece que tudo aqui dentro é briga. Helena balançou a cabeça, o olhar direto. Não é briga, doutor. Só não quero ser lembrada quando alguém quer aliviar a consciência. A voz de Ricardo saiu amarga, misturada com uma espécie de cansaço. Eu não sou esse monstro que você acha. Helena se permitiu um sorriso curto, quase triste. E eu não sou uma coitada. A gente só não sabe conversar. Nesse instante, Camila, que ouvira parte da discussão do corredor, entrou na cozinha sem ser percebida. Ficou encostada na porta, observando os dois com atenção, como se estivesse diante de uma peça de teatro muito íntima. Ricardo ergueu a voz, quase um desabafo. Você acha que é fácil para mim? Eu perdi tudo, Helena. Perdi minha mulher, minha família, a alegria de chegar em casa. Eu tô tentando, só não sei como. Helena abaixou os olhos por um segundo, mas logo voltou a encará-lo. Eu também perdi coisa demais na vida, seu Ricardo. Só que eu não tive escolha. Precisei seguir, mesmo invisível. O clima ficou denso, um silêncio duro, só interrompido pelo barulho da panela de pressão. Ricardo se sentou à mesa, a cabeça entre as mãos, tentando organizar a avalanche de sentimentos.
Helena voltou a picar os legumes, os movimentos mais calmos agora. Depois de alguns segundos, ela quebrou o silêncio. Não precisa resolver tudo hoje, doutor. Só tenta enxergar as pessoas de verdade. Camila saiu devagar, ainda sem ser notada. Aquela troca entre pai e funcionária tinha mexido com ela mais do que gostaria de admitir. Ricardo ficou ali, imóvel, vendo Helena terminar a sopa. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de conversar de verdade, não só de mandar. E Helena, enquanto mexia a panela, percebeu que às vezes basta alguém escutar para quebrar uma guerra antiga. Naquela noite, a casa parecia guardar o resquício do confronto silencioso. O cheiro do caldo de legumes ainda pairava pela cozinha quando Camila cruzou o corredor, ouvindo as vozes abafadas do pai e de Helena. O que ela tinha presenciado ali, aquela discussão que beirava o desabafo, remexeu em algo antigo, uma saudade incômoda dos tempos em que a mãe ainda vivia, quando o silêncio não era um muro, mas só uma pausa entre risos. Camila encontrou Ricardo sentado na sala de estar, cabeça baixa, mãos cruzadas, o olhar perdido no tapete persa. A televisão ligada sem som projetava imagens vazias na parede. Ela se sentou ao lado, primeiro sem dizer nada. O pai não percebeu sua presença até que ela puxou o assunto sem rodeios. Pai, por que você não fala de verdade com ninguém aqui dentro? Ricardo ergueu o olhar, surpreso pelo tom direto. Eu não sei, Camila. A voz saiu rouca, insegura. Depois que sua mãe morreu, ficou mais fácil só trabalhar, fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem, ela interrompeu. A gente vive cada um no seu mundo. Você se esconde no escritório, eu no quarto. E a Helena? Você já parou para pensar em como ela sobrevive aqui? O pai suspirou fundo, tentando evitar o tema, mas Camila continuou, os olhos úmidos de raiva contida. Sabe o que dói? Você olha para mim e não vê. Não sabe quem são meus amigos, nem o que eu quero fazer da vida. E com a Helena é igualzinho. Você só enxerga quando já é tarde demais. Ricardo tentou argumentar, mas as palavras vieram frágeis. Não é fácil. Eu também sinto falta da sua mãe, filha. Muito. Eu tento. Só não sei como. Camila balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Isso não te dá o direito de tratar todo mundo como se fosse invisível. Você só vê as pessoas quando não tem mais jeito. Fez uma pausa. Mas ainda dá tempo, pai. Para mim, para Helena, para você também. Do outro lado da porta, Helena ouvia, sentada no chão do quartinho, as palavras de Camila como se fossem também para ela. Pela primeira vez, sentiu empatia pelo patrão. Eles eram todos sobreviventes da mesma tempestade, cada um segurando um pedaço da história que sobrara. O silêncio, agora, não era só ausência, era espaço para o novo, para a possibilidade de mudar alguma coisa. Camila abraçou o pai, num gesto desajeitado, mas sincero. Ricardo correspondeu, apertando a filha com força, sentindo o peito amolecer. O choro que veio depois foi seco, sem barulho. Um alívio de meses guardados. Helena enxugou os olhos, abraçada ao travesseiro, sentindo que talvez existisse uma trégua possível naquele universo de desencontros. Lá fora, a mansão permanecia imensa e silenciosa, mas dentro de cada quarto, pela primeira vez em muito tempo, alguém era visto. O sol ainda nem tinha pintado o céu de laranja quando Helena se levantou, o corpo pesado do sono interrompido. A madrugada havia sido inquieta, mas ela sabia que não podia adiar aquele compromisso. Vestiu o jeans surrado, amarrou o cabelo, pegou a bolsa com a marmita simples e desceu a rua antes do dia nascer por completo. 2 ônibus e uma cidade acordando pela janela, Helena cruzou Salvador até o Hospital Público de Feira de Santana, onde Dona Zuleide a esperava. No hospital, o cheiro de desinfetante misturava-se à esperança dos corredores lotados. Helena encontrou a mãe deitada, rosto cansado, mas sorriso firme. Abraçaram-se com força.
Conversaram sobre o trabalho, as economias, as pequenas vitórias que a filha arrancava do mundo. Dona Zuleide segurou a mão de Helena, agradeceu pelo esforço, pediu que ela cuidasse da própria saúde também. Falavam de tudo e de nada, trocando silêncios que só mãe e filha entendem. O tempo passou depressa demais. Antes de sair, Helena ajeitou o travesseiro, prometeu voltar logo e saiu da enfermaria com saudade e um aperto bom no peito. Enquanto isso, Ricardo acordava sozinho na mansão silenciosa. O quarto grande, o lençol impecável, o perfume antigo da esposa ainda pairando no ar. Ficou um tempo sentado à beira da cama, olhando o vazio, embalado pelo choro da noite anterior. Passou pelo quarto de Camila, viu a filha dormindo, deixou um bilhete carinhoso ao lado da cama. Hoje é dia de lembrar. Te amo, pai. Depois, dirigiu até o cemitério elegante do centro da cidade. Caminhou devagar entre as lápides, parando diante da de Laura. Ficou ali em silêncio, as mãos nos bolsos, o olhar fixo na foto da esposa gravada no mármore. Tirou do bolso uma rosa branca e a deixou sobre a lápide. Pensou nos aniversários, nas festas improvisadas, nos erros que nunca conseguiu consertar. Olhou o céu limpo e, pela primeira vez em muito tempo, falou em voz alta. Sinto sua falta. Cuida da gente aí de onde você estiver. As horas foram se arrastando para ambos. No hospital, Helena se despediu de Dona Zuleide com um último abraço, deixando para trás um pouco da dor e levando um pouco de força. No cemitério, Ricardo permaneceu por mais tempo, conversando baixinho com Laura, pedindo forças para atravessar mais um dia. Pegou o bilhete de Camila do bolso, sentiu o nó na garganta e voltou para casa dirigindo devagar, as ruas ainda despertando, o mundo funcionando sem perceber sua dor. O dia se agitou. Helena voltou para Salvador, cruzando a cidade com a alma mais leve. Pensava no café com a mãe, nas palavras não ditas, na força recebida naquele quarto abafado. Ricardo entrou na garagem da mansão, respirou fundo, sentiu o cheiro do jardim, ouviu o som distante de Camila conversando ao telefone. Dois mundos separados por quilômetros e abismos, mas ligados pelo desejo de serem vistos, de encontrarem algum sentido no cotidiano. De volta à casa, Helena lavou o rosto na pia, trocou o uniforme pronta para mais uma jornada invisível. Ricardo subiu para o escritório, leu o bilhete da filha e sentiu a coragem voltando, ainda que aos poucos. Dona Zuleide, do hospital, olhava a rua pela janela e fazia uma oração pela filha. No cemitério, a rosa branca permanecia fresca sobre a lápide de Laura, iluminada pelos primeiros raios de sol. Ao anoitecer, Helena entrou em casa de passos silenciosos. Trocaram-se sorrisos breves, cumprimentos formais, mas tudo parecia menos duro. Trocou o uniforme, ajeitou o cabelo e desceu para a cozinha, pronta para enfrentar mais uma noite silenciosa, sabendo que agora, pelo menos, havia alguém do outro lado do muro também tentando recomeçar. Ricardo, no escritório, segurava o bilhete da filha entre os dedos, sentindo saudade e um desejo confuso de reconstruir laços. A lembrança do abraço desajeitado de Camila e o choro compartilhado vibravam no peito, pedindo espaço para um novo começo. Assim, cada um do seu lado, Helena e Ricardo encontravam pequenos motivos para seguir. Entre hospital e cemitério, entre a saudade e a coragem, a vida continuava para os dois, em paralelo, ainda distantes, mas menos sozinhos. O céu já escurecia sobre Salvador, quando Helena voltou da visita à mãe, a cidade respirando em ritmo acelerado, enquanto ela caminhava de volta para a mansão dos Galvão. Os passos eram pesados, mas havia no peito uma sensação nova, quase serena, como se a presença de Dona Zuleide, mesmo breve, tivesse costurado de volta pedaços soltos em sua coragem. A casa estava tranquila, apenas o som da televisão ligado em algum canal de notícias,
um rastro de perfume de jasmim vindo do jardim, as luzes do corredor refletindo sobre o chão encerado. Helena trocou o uniforme, ajeitou o cabelo e desceu para a cozinha, pronta para enfrentar mais uma noite silenciosa, certa de que ninguém notaria sua ausência nas últimas horas. No escritório, Ricardo ainda segurava o bilhete de Camila entre os dedos. Desde a manhã no cemitério, sentia-se atravessado por uma mistura de saudade e um desejo confuso de recomeçar, de reconstruir laços. Tentou se distrair com relatórios e planilhas, mas nada retinha sua atenção. Por várias vezes pensou em chamar a filha para conversar, mas as palavras morriam antes de alcançar a boca. A lembrança do abraço desajeitado com Camila, o choro compartilhado, ainda vibrava no peito, pedindo espaço. Em certo momento, a imagem de Helena, sentada diante do bolo com a vela, apareceu de novo na memória, insistente, como uma cena que nunca foi encerrada. Por mais que tentasse, não conseguia voltar ao conforto antigo do papel de patrão distante. Já era quase hora do jantar, quando Ricardo decidiu descer à cozinha, guiado mais por impulso do que por qualquer plano. Encontrou Helena sentada à mesa, cortando legumes para o caldo da noite, o rádio baixinho sintonizado em uma estação de samba antigo. Ela nem percebeu sua aproximação. Ele ficou parado alguns segundos observando, tentando decifrar aquele rosto atento, as mãos ágeis, o silêncio seguro de quem se acostumou a ser ignorado. Então pigarreou e Helena se virou, os olhos cansados, mas firmes. Por um instante, ficaram apenas se olhando, a distância entre patrão e funcionária suspensa no ar. Ricardo tomou coragem, puxou uma cadeira e sentou-se do outro lado da mesa, os cotovelos apoiados sobre a madeira fria. "Helena, posso te pedir uma coisa?" Disse a voz mais suave do que imaginava. Ela assentiu sem saber ao certo o que esperar. Ele hesitou, passou a mão pelo cabelo, buscando as palavras certas. "Eu não sei como dizer isso. Não quero que pareça o que não é. É só que fiquei pensando naqueles pedaços de bolo que sobraram. E me veio uma vontade, sei lá, de dividir. Não pelo bolo, mas pela companhia mesmo. Eu sei que não costumo pedir essas coisas. Talvez seja estranho, mas aceita dividir esse bolo comigo hoje?" Helena sentiu um aperto no peito, um misto de surpresa, desconfiança e vontade de rir. De todos os gestos que poderia esperar, aquele era o mais improvável. A princípio, pensou em recusar, em manter o muro de distância seguro que sustentava há anos. Mas havia algo diferente no rosto de Ricardo. Não arrogância, nem superioridade, mas uma humildade desconfortável, de quem se vê pequeno diante da própria solidão. Ela se levantou devagar, foi até a geladeira, pegou o pedaço de bolo enrolado no papel alumínio, ainda guardado entre os potes de comida. Colocou o bolo sobre a mesa, cortou ao meio com uma faca sem muito fio, serviu uma parte para ele e outra para si. "Se for para dividir, que seja de igual para igual", disse, a voz firme, os olhos presos nos dele. Ricardo agradeceu, pegou o pedaço e comeu em silêncio, mastigando devagar, como se fosse um ritual antigo. Aos poucos, Camila apareceu na porta, atraída pelo cheiro do bolo ou pela curiosidade de ver o pai e a funcionária lado a lado na mesa. Sem pedir licença, puxou uma cadeira e se juntou a eles, apoiando o queixo nas mãos, um sorriso tímido escapando quando Helena a serviu com um pequeno pedaço. Pela primeira vez em meses, a cozinha da casa grande ganhou o som de talheres batendo, de respirações calmas, de um certo pertencimento compartilhado. Não houve conversa fácil nem risadas soltas, mas o silêncio dessa vez não era hostil. Ricardo, olhando Helena e Camila de relance, sentiu um nó se desfazer na garganta, como se estivesse, aos poucos, aprendendo a reaprender. Helena não esqueceu de deixar claro o limite. Não era amizade, não era caridade, era apenas respeito e um instante de humanidade. O bolo sumiu depressa, mas ficou na mesa um vestígio de calor, um gesto que, mesmo simples, era novo ali.
No rádio, um samba antigo ganhou volume, embalando o trio num momento suspenso, sem passado nem futuro, apenas aquele agora improvável. Helena se despediu cedo, subiu para o quarto sentindo a cabeça leve e as mãos ainda trêmulas. Ricardo e Camila permaneceram um tempo a mais, terminando o café, trocando frases curtas, inventando novas maneiras de se olhar. No corredor, já perto do quartinho, Helena encostou na parede, respirou fundo e fechou os olhos. Pela primeira vez desde que entrou naquela casa, sentiu-se parte de alguma coisa. Uma partilha improvável, sem promessas. Apenas o começo de um espaço onde todo mundo pudesse existir sem precisar pedir licença. A madrugada chegou devagar, trazendo consigo uma calma diferente à mansão dos Galvão. Helena não conseguiu dormir logo que deitou. O colchão fino parecia menos incômodo do que o turbilhão de sensações que atravessava o peito. De olhos abertos no escuro, ela revivia cada detalhe do jantar. A faca partindo o bolo, a cadeira puxada para Camila, o silêncio respeitoso entre três vidas tão diferentes e tão iguais em suas ausências. Ouvia ainda, distante, o som abafado de vozes vindas da cozinha, sinal de que Ricardo e a filha continuaram conversando mesmo depois que ela subiu para o quartinho. Ricardo também demorou a pegar no sono. Depois que Helena se despediu, ficou na cozinha com Camila, os dois terminando o café e falando pouco. O constrangimento inicial foi aos poucos cedendo espaço a um entendimento silencioso, uma espécie de aceitação de que nem sempre a casa precisaria ser cenário de solidão. Quando a filha foi dormir, Ricardo ainda ficou um tempo à mesa, mexendo na xícara, o rádio desligado, a luz amarelada projetando sombras suaves na parede. Olhou para o resto de bolo esquecido no prato, sorriu de leve e pensou em como, nos últimos dias, a casa tinha se transformado em algo mais real, menos blindado. O novo dia começou cedo, com o céu acinzentado e a promessa de chuva fina sobre Salvador. Helena acordou cansada, mas sentindo um leve vigor inusitado. Trocou o uniforme com mais cuidado, prendeu o cabelo e saiu para o quintal, onde a grama molhada grudava nos chinelos de borracha. A brisa fria bagunçava seus pensamentos, mas também refrescava a vontade de seguir, mesmo sem grandes expectativas. Entrou na cozinha e encontrou Ricardo ali, vestindo uma camisa simples, sem o paletó habitual. Ele acenou com a cabeça, um gesto pequeno, mas honesto. Deu bom dia, ofereceu café e por um instante se olharam não como patrão e empregada, mas como dois sobreviventes que reconhecem no outro o mesmo esforço de seguir em frente. Camila desceu as escadas poucos minutos depois, os cabelos soltos, olhos ainda marcados pela noite mal dormida. Pegou uma xícara, sentou ao lado do pai e ficou em silêncio. O café foi servido com gestos simples, pão cortado, manteiga passada com mais calma do que o habitual. Helena não tinha pressa naquela manhã. O relógio parecia rodar diferente, menos exigente. Ela aproveitou o intervalo entre uma tarefa e outra para olhar o jardim pela janela, observando gotas de chuva escorrendo pelas folhas verdes. O mundo lá fora funcionando em seu ritmo. Durante o dia, a rotina se desenrolou sem grandes acontecimentos, mas nada parecia exatamente igual ao que era antes. Ricardo passou mais tempo em casa, saiu para uma reunião curta e voltou cedo, almoçou com Camila na sala, ambos trocando olhares cúmplices de quem tenta, aos poucos, encontrar um jeito novo de existir naquela casa. Helena cumpriu suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, mas algo dentro dela havia mudado. O medo de ser invisível já não pesava tanto. A certeza de que era capaz de sobreviver a tudo parecia mais forte. No fim da tarde, a cozinha voltou a ser o ponto de encontro. Sem combinar nada, Ricardo apareceu, depois Camila, e Helena preparava o jantar. O clima era outro, menos carregado. Não havia conversa fácil, nem gestos grandiosos, nenhum pedido de desculpas ou promessas de um futuro brilhante.
Apenas um acordo silencioso de respeito, de partilha do espaço. Comeram juntos de novo, cada um respeitando os silêncios do outro, dividindo o arroz, o feijão, um pedaço de carne e uma fatia fina do bolo que sobrou da noite anterior. Nenhum deles tentou transformar aquela cena em símbolo de redenção. A mesa estava posta, as cadeiras ocupadas, a comida partilhada e aquilo, de alguma forma, bastava. Depois do jantar, Helena lavou a louça devagar, as mãos mergulhadas na água morna, sentindo o cheiro do sabão e do tempero ainda grudado nos dedos. Observou Ricardo recolher os pratos, Camila secar os talheres. Não trocaram muitas palavras, mas havia entre eles um pacto invisível de respeito. Cada um cumpriu sua parte no recomeço, sem precisar de aplausos ou discursos emocionados. A noite avançou e, pela primeira vez em muito tempo, Helena subiu para o quarto sentindo-se menos sozinha. Não havia festa, nem presentes, nem promessas de felicidade eterna. Havia o chão firme de quem segue, o conforto simples de ter sobrevivido ao próprio dia. Antes de deitar, pegou o celular e mandou uma mensagem curta para a mãe. Sobrevivi, mãe, e amanhã tem mais. No quarto ao lado, Ricardo sentou-se à beira da cama, olhou pela janela a chuva caindo e se permitiu fechar os olhos sem culpa, sentindo o peso do luto um pouco mais leve. Camila, deitada, olhava para o teto escuro, um pequeno sorriso nos lábios, certa de que, apesar de tudo, algo começava a se ajeitar dentro dela. Lá embaixo, na cozinha agora silenciosa, os talheres limpos e as cadeiras alinhadas não guardavam mais o peso dos dias anteriores. A casa, tão cheia de vazios, finalmente dava sinais de que recomeços verdadeiros quase nunca chegam com fogos de artifício. Eles se anunciam na rotina, nas pequenas escolhas, nos silêncios compartilhados, nos olhares que finalmente aprendem a ver. E assim, sem glamour, cada um dos três encontrou um lugar possível à mesa do próprio destino. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal para não perder outras histórias reais e emocionantes como essa. Sua presença faz diferença por aqui. Vem dividir essa mesa com a gente.